Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cadu Viana, profissional de educação física, e hoje a gente vai debater sobre obesidade. Antes de a gente começar, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deem um like, ativem o sininho para ajudar mais ainda o nosso canal. Bom, obesidade. Obesidade é quando a gente tem um acúmulo de tecido adiposo, um acúmulo de gordura que potencialmente pode estar nos prejudicando, pode potencialmente prejudicar a nossa saúde. Isso, na maioria das vezes, pode ter o fator genético quanto ambiental e é causado pelo um desequilíbrio do balanço energético. O que isso quer dizer? É que a gente está consumindo mais caloria do que a gente está gastando caloria. Para a definição da obesidade, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela criou uma formulazinha que é utilizada no mundo inteiro, que é o índice de massa corporal. Essa formulazinha que vai aparecer agora aí para vocês. Essa fórmula, a gente vai pegar o nosso peso pela nossa altura ao quadrado. A altura, lembrando que é em metro. Por exemplo, eu tenho 1,72 m. Seria 1,72 vezes 1,72 para a gente achar. E aí, através desse cálculo, a gente vai definir em qual situação está. Vai aparecer agora aí para vocês o resultado. Façam a conta e vai dizer aqui, vou te mostrar a classificação para vocês. E aí, como é que está a situação de vocês? Coloquem lá no comentário lá. E sempre lembrando, estou disposto, tanto no Instagram, lá vocês também têm meu e-mail, meu WhatsApp, vocês podem estar procurando para a gente debater sobre isso, se vocês de repente perceberem qual a real situação que vocês estão. Bom, a gente tem o seguinte, abaixo de 18,5, se você resultado deu abaixo disso, você está abaixo do seu peso. E isso não é uma coisa também muito legal, do mesmo jeito que a obesidade é um problema, a desnutrição também seria um problema. Então é legal a gente estar um pouquinho acima disso, estar dentro da normalidade, que é de 18,5 até 24,9. De 25 até 29,9 a gente está sobrepeso, seria o nosso sinal amarelo, quer dizer, a gente ainda não está obeso, mas a gente já é sinal de que alguma coisa está fora dessa ordem e a gente tem que resolver isso. Então, a gente tem que se cuidar. De 30 a 39,9 já é obesidade. E acima de 40 é obesidade mórbica, que seria uma obesidade nível 2, que daria mais problemas ainda. Então, essa é uma fórmula mundialmente espalhada, é utilizada, às vezes até em concurso, bastante utilizada até em pesquisas para ver níveis de obesidade da população. Só que, ainda mais se você começar a treinar, ela tem uma pegadinha. Eu até coloquei hoje no meu Instagram. Por exemplo, se você é uma pessoa que treina e está forte, e está com uma massa muscular grande, você pode chegar e fazer um IMC e estar obeso. Mas só que você está longe de ser uma pessoa que esteja com algum problema de saúde. Também pode acontecer o contrário. Às vezes, pessoas magras, mas que tenham um percentual de gordura muito elevado. Isso também não vai aparecer. Vamos explicar agora no próximo tópico. Percentual de gordura. Isso também é um grande fator que a gente tem que ter. A gente tem que analisar ele também para ver se a pessoa realmente está obesa ou não. É claro que se você não treina, dificilmente você vai estar com um IMC elevado e um percentual de gordura baixo. Provavelmente ele vai acompanhar. Mas se você tem algum nível de treinamento, é legal você analisar para ver. E vai ser até um parâmetro bacana. Às vezes o pessoal tem problema com a musculação, porque a gente vai só para a balança, né? E aí você vai na balança, se eu perder 3 quilos de gordura e ganhar
4 quilos de massa muscular e o meu objetivo é perda de peso, eu vou ficar até meio que chateado, que eu vou olhar lá e falar, nossa, engordei 1 quilo. Não, você não engordou 1 quilo, você eliminou 3 quilos de gordura do seu corpo. Você está ganhando mais massa muscular. Isso provavelmente, esteticamente também, você vai ver um resultado melhor. Então, a gente ficar preso só ao IMC quando você começa a treinar, não é uma coisa legal. A gente tem que estar de olho dentro desse percentual de gordura. E como a gente vai ver esse percentual? A gente tem várias formas. Hoje é muito difícil você entrar dentro de uma academia e não fazer uma avaliação física. E nessa avaliação eles vão te dar o resultado. Na maioria das vezes a gente faz com adipômetro, que é aquele aparelhinho que vai pinçar, né, as dobras cutâneas. Hoje, alguns lugares também trabalham com balança de biopedância, eu também trabalho. Então, vão te dar uns resultados legais. Eu vou colocar agora aqui quais são os parâmetros de índices legais para homem e para mulher. Bom, eu não cheguei a colocar na tabela, mas um dos fatores que vão influenciar muito nisso é a idade. A gente tende, mais novo, a ter um percentual de gordura mais baixo e com o passar da idade ele elevando. Isso é normal. Tanto que para o homem saudável, até 39 anos, o percentual de gordura desejado é abaixo de 20%. De uma pessoa com 60 anos é 25%. Então, existe essa margem para você fazer. E aí vocês devem ter reparado que da mulher é mais alto. Isso é normal, são questões hormonais. O hormônio masculino, a testosterona, é muito ligado à massa muscular, a ganho de massa muscular. E o feminino, a progesterona, é muito ligado a essa questão de gordura. Então, é normal e não existe nenhuma dificuldade para a mulher. A mulher não apresenta um grau de dificuldade maior de treinar e ter uma perda de massa muscular. Uma perda de gordura. Ela também vai conseguir ter de uma maneira fácil. São só questões hormonais que, na maioria das vezes, se você pegar um homem ou uma mulher no mesmo nível de treinamento ou mais ou menos na mesma faixa etária, vai ser normal essa mulher ter um percentual de gordura maior do que o homem. Não tem nada de errado nisso. Então, o percentual de gordura também é um fator bem bacana. E a gente treinando é muito legal você avaliando, que a balança nem sempre vai ser fiel ali, é o que eu falei. Você vai perder gordura e vai ganhar massa muscular. Por exemplo, você perder 3 kg de gordura e ganhou 3 de massa muscular, vai parecer como zero. Parece que você não teve benefício nenhum treinando. Isso não é verdade. Então, é um fator bem bacana. É legal você avaliar, reavaliar a cada tempo para ver se o teu treinamento está certo. Eu sou um cara extremamente chato. Eu gosto muito de número. Então, eu gosto de estar sempre reavaliando os meus alunos, os meus clientes, para estar demonstrando, olha, o trabalho está dando resultado, está fazendo, você está conseguindo alcançar. Eu acho que é uma maneira legal da gente conseguir perceber esse nosso esforço. Bom, alguns dados sobre a obesidade no Brasil. Isso não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial, né? Teve há pouco tempo os Estados Unidos, eles têm uma quantidade da população obesa maior do que a nossa. Eles, pela primeira vez, eles tiveram uma redução na expectativa de vida, cara. E isso causado pela obesidade. Então, hoje no Brasil, se você juntar sobrepeso e obeso, mais de 50% da população está dentro desse grupo. São 55% para ser mais exato. Isso em 2018. Infelizmente, isso tem uma tendência de aumentar. Para vocês terem uma ideia, em 2006, eram 30% da população estava acima do peso. Olha o nível de crescimento. A gente quase dobrou isso em somente 12 anos. Isso é muito complicado. Se a gente for só para o obeso, que aí
apresenta um risco à saúde maior ainda, a gente está falando de 20% da população. Quer dizer, a cada 5 pessoas no Brasil, uma é obesa. Eu, por exemplo, tenho 37 anos. A gente cresceu ouvindo falar sobre desnutrição, sobre problemas de crianças passando fome, pessoas passando fome, longe de falar que isso não é um problema. Mas se a gente for ver hoje em questões estatísticas, a obesidade no Brasil, o Brasil deixou de ser um país de desnutridos para ser um país de obesos. E isso, cara, mais lá na frente vai acarretar em vários problemas. Ainda mais se a gente está vendo cada vez mais a população tendo esse problema. E isso vai trazer vários problemas de saúde, vários problemas econômicos. Então, é uma situação muito complicada. A gente vê cada vez mais crescendo, a gente vê esse problema crescendo em crianças. Que isso vai ser a criança obesa. Ela tem uma probabilidade muito grande de se tornar um adulto obeso. A gente está cada vez mais, você olha a alimentação, a gente piorou muito nossa alimentação. Você vê essas questões de fast food, comida rápida, comidas industrializadas. A gente quase não tem mais essa qualidade alimentar. Você vê crianças obesas, mas que quando você vai analisar, ela com um índice de nutrientes muito baixo, porque só comidas extremamente calóricas e nada de nutrição, nada nutricional. Então, isso é muito complicado. Quando a gente fala de obesidade, de combater a obesidade, ela hoje é muito além, gente, mas muito além de uma questão somente estética. É uma questão de você olhar e falar, nossa, eu quero emagrecer, para eu ficar mais bonitinha, bonitinho. Não, esquece isso. A gente está falando de um problema de saúde pública. E a gente também tem que ter um cuidado muito grande também até como lidar. Eu lembro, você via, e ainda muita gente vê, né, a pessoa obesa quase como uma pessoa relaxada com a saúde, passa essa impressão às vezes erradamente de ser uma pessoa que não se cuida e, cara, é uma doença, não é gula, não é descuido, não é falta de vaidade, é uma doença que exige tratamento para você combater. Então, a gente tem que parar de ver a obesidade somente pelo ponto estético. Porque, vamos lá, vou enumerar a quantidade de problemas que a obesidade pode estar trazendo para as pessoas. Você aumenta em muito a probabilidade de desenvolver alguns tipos de câncer, entre eles câncer de mama, câncer de próstata. Você tem um maior risco de ter problemas cardíacos, via ter um AVC, você começa a ter problemas respiratórios, diabetes, hipertensão, você começa a apresentar problemas ortopédicos, ligamentares, pelo teu corpo não conseguir aquela estrutura. Você, até pela questão de preconceito, a questão do dia a dia, às vezes você entra num ciclo vicioso de começar a ter a depressão e procurar na comida esse conforto. Então, a gente tem vários problemas de saúde que quando você consegue controlar a obesidade, quando você consegue equilibrar o teu peso corporal, a quantidade de gordura no seu corpo, que vão te trazer mais saúde, menos risco de você vir desenvolver doenças fatais. E isso, esquece a parte de você estar... É claro que vai fazer bem para sua cabeça, para sua autoestima, você botar aquela roupa que você queria botar. Mas pensa na tua saúde. Eu acho que a gente tem que pensar na saúde. A obesidade é questão de saúde pública. E como a gente combate? A gente tendo cuidado com a nutrição, com a questão alimentar, existir uma saúde, políticas públicas para você ter uma educação alimentar, saúde pública para você vir desenvolver
Atividade física, saúde preventiva, gente. Atividade física, de novo, ela vai muito além de você te deixar com um corpinho legal. Ela é uma questão de saúde, saúde preventiva. E aí eu volto ao que eu acho que eu cheguei a falar no primeiro vídeo. A gente tem que deixar de pensar na saúde, de não ter tempo para fazer a saúde preventiva. A gente só tem para resolver o problema quando já chega a doença. De novo, você diz que não tem tempo para ir treinar. Mas se você estiver doente, você vai ter tempo para fazer um tratamento médico longe da sua casa. Você não tem tempo, por exemplo, para fazer um fortalecimento de joelho, mas você depois vai ter tempo para estar lá fazendo sessões eternas de fisioterapia quando o teu joelho der problema. Então a gente tem que ter isso em mente. Tratamento da obesidade passa por uma questão de saúde pública que não é vista, não acontece, e acima de tudo é uma questão de saúde. Como é uma questão de saúde, é uma doença, ela existe tratamento. E como é feito esse tratamento? Como a gente falou, ela tem um problema de um balanço energético que precisa ser resolvido. E aí como a gente resolve? A gente tem que diminuir a ingestão e aumentar o gasto. E como é que a gente vai fazer isso? De preferência com uma equipe multidisciplinar para estar fazendo esse trabalho. E aí ela tem que estar se envolvendo com um nutricionista, com um profissional de educação física, com um médico, com um psicólogo, todo mundo te dando esse apoio. E vai ser necessário. Infelizmente, o nutricionista é uma profissão que eu acho que sofre demais, cara, porque todo mundo acha que sabe fazer uma dieta ou vai procurar na internet um blogueiro, alguma coisa, e não procura o nutricionista. Ou quando procura, porque a coisa já está muito ruim. Isso é péssimo, cara. Nosso corpo ele é extremamente complexo para a gente achar que a alimentação vai ser no estalar de dedo. Vai ser, a partir de hoje eu só como salada na janta e está resolvido. Não é assim. A gente tem uma coisa chamada metabolismo de repouso, que é o nosso gasto calórico, por exemplo, para manter todos os nossos sistemas funcionando, teu corpo está funcionando bem. Ele é responsável por 80% do seu gasto calórico. Se a partir do momento você começa a quase não comer nada de uma hora para outra, camarada, o teu corpo não vai entender que você está fazendo uma dieta. Ele vai entender que você está passando fome, que você está no meio de um deserto, e vai diminuir esse gasto de repouso ou gasto basal. E aí você vai estar passando perrengue e vai estar gastando menos. Consumindo menos, gastando menos, vai ficar equilibrado. Não vai ter adiantado de nada e vai ficar sofrendo à toa. Então a gente precisa procurar um nutricionista, assim como a gente precisa procurar um profissional de educação física. Vou decidir agora correr e caminhar na rua. Então, vai ter um resultado. Primeiro mês, segundo, depois vai parar. Teu corpo vai se adaptar àquilo. Não vai ter mais uma transformação. Como é que a gente perde? No nosso corpo, como acontece a adaptação? Quando a gente dá um estímulo do exercício, é como se a gente estivesse dando um estresse para o nosso corpo. Ele tem que ter ele se modifica inteiro. Questões de sangue, de funcionamento, para que aquilo funcione. Aquela atividade física funcione naquele momento. E depois ele vai tentar estabilizar e vai se acostumar para quando você der aquele estímulo de novo para ele está preparado. Então, se você sempre der o mesmo estímulo, na hora ele vai estar preparado, não tem mais adaptação nenhuma, gasto quase nenhum. Então, a gente precisa procurar. A questão da alimentação é extremamente ligada ao nosso sistema nervoso. Então, doenças, por exemplo, como ansiedade, depressão, a gente tende a comer mais. Então, existem muitos casos de obesidade ligados a esses problemas emocionais. Então, ter a ajuda de um psicólogo é fundamental. O médico, na maioria das vezes um endócrino, para estar ali te olhando e ver essa questão hormonal. Se o teu hormônio não estiver
funcionando legal, não adianta. Por exemplo, se você tiver hipotiroidismo, você vai se matar de treinar, de fazer dieta, o teu metabolismo é mais lento. Você não vai conseguir direito. Mas o tratamento é simples. Você procurando, você vai conseguir ter um bom resultado. Então a gente precisa. Poxa, eu vou tomar um remédio, medicamento para resolver isso. O medicamento não é totalmente contraindicado, até mais pelo médico. Não é pela vizinha, não é pela amiga de academia. Até porque o que dá certo para ela não necessariamente vai dar certo para você. O corpo não é uma ciência exata. E ele tem que ser um complemento de atividade física e dieta. Só a base de medicamento, você não vai ter um resultado legal. Se a gente não mudar hábitos, não vai ter. Você pode ir para faca, você pode fazer lipo, você pode fazer redução de estômago. Mais de 40% das pessoas que fazem redução de estômago voltam ao mesmo peso ou pior. Por quê? Não resolve a questão da cabeça. Não resolve que você tem que mudar hábitos. Se você mantiver os mesmos hábitos, você vai ter os mesmos resultados. Isso é fato. Não tem como você mudar isso. Então, a gente precisa tratar. E tratar é mudar hábito. É mudar hábito alimentar, é mudar hábito de atividade física para o nosso dia a dia. E como o exercício vai ajudar nisso? Bom, o exercício pode ajudar em algumas maneiras. Primeiro, a gente vai aumentar o nosso gasto calórico. Isso é bem bacana, a gente está fazendo atividade. Segundo, quando a gente estiver fazendo atividade, por exemplo, se você está fazendo uma dieta, se perder peso vai ser normal, ou até mesmo se você tiver uma perda muito grande de peso, vai ser normal, ainda mais se você estiver só fazendo trabalho aeróbico, você perder massa muscular. Então, por exemplo, você está fazendo uma musculação, é legal que você vai manter massa muscular, vai ter uma perda maior de gordura do que de massa muscular. Um aumento da massa muscular, a gente aumenta o nosso gasto basal, o nosso gasto de repouso. O nosso corpo vai exigir mais para manter esse dia a dia dele funcionando, quanto maior for a nossa massa muscular. É igual um carro, se você tiver um motor mais potente, ele vai exigir mais gasolina do que um motor 1.0. Então isso acontece com a gente, a atividade física vai nutrir nisso. E fora que vai te ajudar com outros fatores, que nem a gente citou, por exemplo, de hipertensão, diabetes, anticolesterol, problemas cardíacos, câncer, todas essas coisas que a gente vai aumentar a probabilidade de vir a desenvolver com a obesidade, com a atividade física a gente reduz. Então olha que bacana, a gente vai conseguir perder peso e vai manter a nossa saúde, isso é fundamental. E aí, qual tipo de treino que eu acho mais legal? Por exemplo, se você vai se programar para fazer durante 1 hora, seria legal uns treinos de 1 hora, 3 vezes por semana. Não adianta a gente querer abraçar o mundo de 1 hora para outra. Você não pode ter 40 anos de sedentarismo e achar que em um mês você vai querer resolver tudo. Não vai, não consegue. Você tem que ter isso em mente. Então a gente fazer atividade com um impacto menor, uma intensidade moderada, até por questões ligamentares, ortopédicas. Se você estiver muito acima do peso, essas questões, suas articulações vão estar provavelmente comprometidas. Não adianta você forçar muito elas, senão você vai se prejudicar, você vai se machucar, vai ficar mais tempo sem treinar. A gente tem um foco maior nesse princípio em treinos aeróbicos, musculação, natação, corrida, caminhada, pedalada, ver mais esse lado, uma hidroginástica, atividades mais contínuas. E também não abrir mão da musculação, como a gente já citou alguns benefícios que a gente vai ter. Então, eu acho que a gente conseguir trabalhar esses dois juntos, a gente tem a ter resultado, um resultado a longo prazo. De novo, são mudanças de hábitos. Você decide
que você quer mudar a sua vida, que você quer ter uma vida mais saudável, não você vai começar a fazer atividade física, você tem que ter consciência que não é para fazer 3 meses, conseguir o resultado, parei. Não, vai ser uma coisa para o resto da sua vida, para te trazer saúde, para trazer qualidade na sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima.